Grande parte dos dados são salvos em planilhas eletrônicas como Excel, LibreOffice e outros. Para importar uma planilha eletrônica para dentro do R, recomendo que seja utilizado sempre a extensão genérica .csv, que significa Comma Separated Value. Todo arquivo do tipo CSV possui dois elementos básicos que influenciam na hora da importação: o separador decimal e a tabulação, ou seja, o separador de coluna. No formato regional brasileiro, o separador decimal é a vírgula e o separador de coluna é o ponto e vírgula. Já no formato americano, utiliza-se o ponto como separador decimal e a vírgula como separador de colunas. Dois comandos podem ser utilizados para importar os dados: o read.csv e o read.table. Ambos os comandos possuem dois parâmetros extremamente importantes, que é o parâmetro sep, que indica separador de coluna, e o parâmetro dec, que indica separador decimal. Então, eu vou importar para dentro da variável df um CSV através do comando readCSV e o nome do arquivo, que é o flowering _alien _versus _indigen.csv. E no caso, Ctrl Enter. Bem, utilizamos a versão mais simples possível do readCSV e podemos perceber de imediato que a dimensão da matriz importada foi de 3.124 observações por uma variável. Será que essa era a nossa matriz realmente? Será que a nossa matriz só tinha uma variável? Vou pedir para apresentar as primeiras linhas dessa matriz que foi recém-importada através do comando head. Notem que todas as colunas ficaram unidas. Isso aconteceu porque o meu formato regional é de que o separador de coluna é vírgula, e no caso deste arquivo, o separador de coluna é ponto e vírgula, como a gente pode observar aqui. Então, vou editar no meu script e incluir a informação de separador como ponto e vírgula. Vou reprocessar a importação. Podemos ver de imediato que a dimensão mudou. Agora eu tenho 5 variáveis e 3.114 observações. E vou pedir para visualizar as primeiras linhas desse meu arquivo df. Agora, me parece que faz muito mais sentido do que o arquivo anterior. Poderíamos também definir o decimal. Nesse nosso caso, os números são sempre inteiros, então não há necessidade de definir o decimal. Mas caso eu desejasse definir, poderia informar o decimal como ponto ou como vírgula, seguindo o padrão do arquivo que eu desejo importar. Também existe um parâmetro que muitas vezes é necessário informar, que é o head. Se o nosso arquivo CSV que está sendo importado possui cabeçalho, ou seja, se a primeira linha dele é o cabeçalho ou é o nome das colunas, então eu preciso informar, ou eu devo informar o head como true. Caso não haja cabeçalho no meu arquivo, ou seja, a primeira linha da minha planilha eletrônica já são dados de interesse, então eu devo informar o head como false.
Note que, se esse arquivo não estiver do diretório de trabalho deste workspace, eu precisaria informar, como parte do nome do arquivo, o diretório de origem. Então, por exemplo, o diretório de origem seria c:\users gorgens documents rudmr. A importação, então, aconteceria de forma correta. Agora, atenção! Sempre antes de iniciar as análises de um dado importado, ou de uma base de dados importada, desconfie. Então, inspecione os dados em busca de problemas na importação. Uma dica muito interessante é: veja se as dimensões do arquivo importado correspondem às dimensões do seu arquivo em planilha eletrônica. Tá? Veja se o número de linhas do seu arquivo importado corresponde com o número de linhas da sua planilha eletrônica. Utilize a função head para visualizar as primeiras linhas do seu arquivo e verifique se a estrutura do arquivo de fato é a estrutura do arquivo que você esperava. E ainda você pode usar a função summary, que ela te dá um indicativo de que o R interpretou de forma correta os tipos de variáveis do seu arquivo original. Como, por exemplo, uma coluna de nomes, o R deve interpretar como texto, o que de fato acontece quando a gente observa que ele categorizou a variável name. O que a gente já não observa no flowering, porque ele gera um sumário de número, assim como o nPhase, e o status ele interpreta como duas categorias, informando o número de observações de cada uma dessas categorias.